Wilhelm Reich foi mais do que um psicanalista. Ele foi um pesquisador da alma humana, um homem que acreditava que a vida era movida por uma força invisível, uma energia que não podia ser medida por aparelhos, mas que podia ser sentida em cada batimento do coração. Enquanto o mundo se tornava cada vez mais racional, Reich seguia o caminho oposto. Ele queria compreender o que faz a vida pulsar. Para ele, a mente humana não era um sistema isolado de pensamentos, mas o reflexo de algo muito mais profundo, o fluxo energético que move todo o universo. Reich chamou essa força de orgone e a descreveu como a energia primordial da criação. Ele acreditava que essa energia existia em tudo, nas pessoas, nos animais, nas plantas e até no próprio ar. Mas a ciência da época o rejeitou. Como alguém poderia afirmar que existe uma energia invisível que conecta tudo o que é vivo? Mesmo assim, ele não desistiu. Seu trabalho foi além da psicanálise tradicional. Ele dizia que os sintomas psicológicos não nascem apenas da mente, mas do bloqueio dessa energia vital no corpo. A repressão, o medo, a culpa e o controle criam tensões musculares, e essas tensões formam o que ele chamava de couraças. O corpo se contrai para não sentir, e nesse processo, a alma se cala. Mas Reich acreditava que a cura era possível. Quando a energia volta a fluir, a pessoa sente prazer, paz e vitalidade. É o mesmo princípio que outras tradições chamaram de prana, chi ou energia vital. A diferença é que Reich tentou provar isso cientificamente. E por isso, acabou perseguido. Nos consultórios da psicanálise do início do século XX, a mente era o foco absoluto. Freud havia revelado o poder do inconsciente, mas Reich percebeu algo além. Ele observava os pacientes e notava que, enquanto falavam, o corpo reagia. Alguns travavam o maxilar, outros prendiam a respiração. Outros se encolhiam como se tivessem medo do próprio sentir. Ele começou a perceber um padrão. O corpo refletia as defesas da mente. Essa observação mudou tudo. Reich passou a ver o corpo como o palco onde o inconsciente se manifesta. Ele dizia que não bastava interpretar os sonhos e pensamentos. Era preciso liberar o corpo, soltar a respiração, permitir que o fluxo natural da energia vital voltasse a circular. Quando isso acontecia, algo poderoso emergia. Choros, tremores, risos e até sensações físicas intensas surgiam espontaneamente. Era como se o corpo dissesse aquilo que a mente jamais teve coragem de dizer. Essa abordagem ficou conhecida como análise do caráter e depois evoluiu para a vegetoterapia, um método que usava o corpo como via de acesso ao inconsciente. Para Reich, o corpo não é apenas o instrumento da mente. Ele é a mente em forma viva. Esse conceito revolucionou a psicologia corporal, influenciando terapeutas de várias gerações. Foi também o início de uma ruptura. Reich não queria apenas curar sintomas, mas libertar o ser humano da repressão que o fazia adoecer. A pesquisa de Reich o levou além da psicanálise. Ele começou a estudar fenômenos naturais e percebeu que o mesmo tipo de energia que se movia nas pessoas também se manifestava na natureza. Ele acreditava que havia um campo universal de energia, o orgone, que permeava tudo. Segundo Reich, esse campo podia ser sentido e até medido indiretamente, observando o comportamento de partículas microscópicas e mudanças no clima. Ele construiu dispositivos chamados acumuladores de orgone, feitos com camadas alternadas de materiais orgânicos e metálicos, que, segundo ele, atraíam e concentravam essa energia vital. Reich afirmava que pessoas doentes melhoravam ao passar tempo dentro desses acumuladores, pois o corpo absorvia a energia orgone do ambiente. Ele chegou a sugerir que o desequilíbrio do orgone no planeta poderia afetar o clima e até causar desertificação. Embora a ciência tenha ridicularizado essas ideias, muitos reconheceram que havia algo profundo ali. A intuição de que o universo é sustentado por uma energia viva e inteligente. Hoje, sabemos que o conceito de campo energético não é tão absurdo quanto parecia. A física moderna fala em campos quânticos, e a espiritualidade sempre reconheceu essa força universal. Reich apenas tentou unir o que a ciência e a alma insistiam em manter separados. Para Reich, o corpo humano é uma história viva. Cada trauma, repressão ou dor deixa uma marca. Essas marcas não são apenas psicológicas, são físicas. Ele chamava isso de couraças musculares, que se formam em camadas conforme a pessoa se defende do sentir. Uma criança que é silenciada aprende a prender a voz. Um jovem que é humilhado aprende a contrair o peito.
Um adulto que vive com medo tensiona o abdômen. Assim, camada por camada, o corpo vai se protegendo até que o fluxo da energia vital se reduz. O resultado é cansaço, apatia e desconexão. A sociedade moderna reforça esse bloqueio. Somos ensinados a não chorar, não sentir raiva, não demonstrar vulnerabilidade. Mas o corpo não mente. Ele carrega o peso do que não foi dito. Reich acreditava que o processo terapêutico deveria ajudar a dissolver essas couraças. Não com força, mas com consciência. Quando a pessoa se permite sentir, o corpo se abre. E com isso, a energia orgone volta a circular. O corpo se torna mais vivo, mais leve e, curiosamente, mais espiritual. Reich afirmava que o prazer é a prova máxima de que a energia vital está fluindo. Mas não se trata do prazer superficial do consumo ou do ego. Ele falava do prazer natural do corpo vivo, do bem-estar profundo que nasce quando estamos conectados com o que somos. Para ele, a repressão do prazer é o início da neurose. A sociedade ensina o indivíduo a conter, controlar e reprimir o que sente. O prazer vira pecado, o desejo vira culpa e a espontaneidade vira perigo. Nesse processo, a humanidade adoece. O prazer natural, o de respirar livremente, rir sem medo, se mover com presença, é o sinal de saúde energética. Quando ele é negado, o corpo se endurece, a mente se fecha e a alma se distancia. Reich acreditava que a verdadeira liberdade começa quando o corpo volta a pulsar. Por isso ele dizia: o amor, o trabalho e o conhecimento são as fontes da vida. Devem também governá-la. Reich percebeu que a repressão da energia vital não era apenas individual, mas coletiva. Ele estudou o comportamento das massas e percebeu que a sociedade é moldada para controlar o corpo e o desejo humano. Um povo reprimido é mais fácil de dominar. Ele analisou regimes autoritários e notou que a obediência cega nasce da repressão emocional. Quando o corpo não sente, a mente se torna fraca. O medo substitui a intuição e a culpa substitui o prazer. Essa leitura do inconsciente social fez dele um pensador político também. Ele dizia que o controle da sexualidade e das emoções era uma forma de dominação invisível. Um corpo livre é perigoso porque ele pensa e sente por si mesmo. Por isso, Reich não foi apenas perseguido pela ciência. Foi também um inimigo político. Suas ideias ameaçavam as estruturas que dependem do medo para se manterem. Nos Estados Unidos, Reich construiu laboratórios e começou a divulgar suas descobertas sobre o orgone. Ele acreditava que poderia curar doenças e revitalizar o planeta. Mas o governo o considerou uma ameaça. Ele foi processado, seus livros foram confiscados e queimados. Foi uma das raras vezes na história moderna em que o Estado mandou destruir o trabalho de um cientista. Pouco tempo depois, Reich foi preso, acusado de violar ordens judiciais. Morreu sozinho na prisão em 1957, aos 60 anos. Mas a morte não apagou sua obra. Pelo contrário, tornou-a lendária. Ele se tornou um símbolo de resistência, o homem que tentou provar que a vida tem alma. Se você está assistindo até aqui, aproveita e se inscreve no canal Divã da Mente. Assim, você não perde nenhum conteúdo que te ajuda a entender o que existe além do que os olhos veem. Décadas depois, o nome de Reich voltou a ser estudado, principalmente entre terapeutas corporais e espiritualistas. Muitos perceberam que suas ideias se conectavam com tradições antigas do Oriente. O conceito de energia vital sempre existiu nas culturas espirituais. Prana, Chi, Mana, Ki, todos falam da mesma força que Reich chamou de orgone. Ele apenas tentou dar uma base científica ao que o mundo espiritual sempre soube. Hoje, práticas como meditação, respiração consciente e terapias energéticas seguem os mesmos princípios: liberar bloqueios, restaurar o fluxo e reconectar o corpo à alma. A ciência e a espiritualidade estão, aos poucos, se reencontrando. E Reich parece mais atual do que nunca. Freud dizia que o inconsciente governa a maior parte das nossas ações, mas Reich foi além. Ele acreditava que o inconsciente não é apenas um conjunto de lembranças ou traumas reprimidos. É uma força viva, movida por energia. Quando essa energia flui, o indivíduo age de forma criativa e espontânea. Quando é bloqueada, surge o sintoma. Essa visão dá um novo sentido à ideia de cura. Em vez de corrigir comportamentos, Reich propunha restaurar o fluxo vital. Isso significa permitir que o corpo volte a pulsar, que a emoção volte a circular e que a mente pare de se defender contra o próprio sentir.
Outros psicanalistas perceberam essa ligação. Jung, por exemplo, também falava de uma energia psíquica universal que ele chamava de libido, não apenas sexual, mas criativa. Fromm via a energia vital como a expressão do amor e da autenticidade. Reich foi quem tentou medir essa energia e relacioná-la ao corpo físico. O inconsciente, para ele, não é um inimigo a ser dominado, mas uma inteligência natural. Quando deixamos de lutar contra ele e começamos a escutá-lo, recuperamos o poder sobre nossa própria vida. Reich descreveu o corpo em 7 segmentos de energia, da cabeça ao quadril, e cada um deles poderia ficar bloqueado por conflitos emocionais. Esses bloqueios impedem a passagem da energia órgone. A cabeça guarda os pensamentos reprimidos. O pescoço, as palavras não ditas. O peito, os amores contidos. O abdômen, os medos escondidos. Quando a energia se acumula sem fluir, o corpo adoece. E de forma simbólica, a mente adoece junto. Esse mapeamento se tornou a base de terapias corporais modernas. A ideia é que ao trabalhar fisicamente essas regiões, a emoção retida se libera. Às vezes, uma simples respiração profunda faz emergir lembranças esquecidas ou sentimentos antigos. É nesse momento que a cura começa, quando o corpo e a mente se encontram e a energia pode circular novamente sem culpa ou medo. Erich Fromm, outro grande pensador da psicanálise humanista, dizia que o amor é a forma mais elevada de energia humana. Reich compartilhava dessa visão. Para ele, o amor é o movimento natural do orgone. O amor não é apenas uma emoção, é um estado de fluxo. Quando amamos de verdade, estamos entregues, presentes, conectados com a vida. E essa entrega é o oposto da repressão. Reich afirmava que o prazer e o amor são curativos porque dissolvem as couraças. Quando estamos apaixonados, o corpo relaxa, o coração se abre, e a energia vital se expande. O problema é que a cultura moderna ensina o contrário, transforma o amor em posse e o prazer em culpa. Se quisermos curar a alma, precisamos reaprender a amar, sem controle, sem medo, sem armaduras. Reich acreditava que o espírito e o corpo são expressões da mesma energia. Quando um deles adoece, o outro sofre. Isso derruba a antiga separação entre espiritual e físico. Para ele, curar uma pessoa não é eliminar o sintoma, mas devolver-lhe o movimento da vida. Por isso, sua terapia envolvia respiração, toque e expressão emocional. Ele acreditava que a saúde surge quando o corpo vibra livremente. Essa visão foi rejeitada pela ciência materialista de sua época, mas hoje encontra eco na medicina integrativa e nas práticas energéticas. Terapias como Reiki, acupuntura e meditação seguem a mesma lógica de equilíbrio do fluxo vital. A espiritualidade, nesse sentido, não é algo distante. É o estado natural do corpo quando a energia da vida está livre. Vivemos em uma era em que o corpo é usado, mas não sentido. As pessoas passam o dia presas na mente, ansiosas, distraídas, exaustas. A energia vital se dispersa porque o contato com o presente foi perdido. Reich diria que a humanidade sofre de uma couraça coletiva, medo de sentir. O excesso de controle e racionalidade é a tentativa desesperada de conter algo que foi reprimido por séculos, a espontaneidade da vida. Esse vazio que tantos sentem não é falta de algo material, mas ausência de energia viva. É a alma pedindo para voltar a respirar. A cura, portanto, não vem de fora. Ela acontece quando aprendemos a parar, respirar e deixar a vida fluir novamente. Reich dizia que o corpo é um instrumento da vida, e quanto mais sensível ele é, mais conectado está ao universo. A cura não é um milagre, é um processo de reconexão com a própria presença. O primeiro passo é permitir-se sentir. Não fugir da tristeza, não esconder a raiva, não sufocar o prazer. Tudo o que é sentido completamente se transforma. Tudo o que é reprimido se torna dor. O corpo fala o tempo todo, mas a mente moderna aprendeu a ignorar. A cura começa quando voltamos a escutar. Quando o corpo volta a respirar em ritmo natural, a mente se aquieta e o espírito desperta. Se esse conteúdo está te tocando, aproveita esse momento e se inscreve no canal Divã da Mente. Aqui você vai entender que a psicologia não é só sobre pensamentos, é sobre energia, consciência e despertar. A mensagem de Wilhelm Reich é simples, mas poderosa. A vida é energia em movimento. Tudo o que existe vibra, pulsa e respira. Quando resistimos a esse fluxo, adoecemos. Quando nos entregamos, florescemos.
A energia orgone que ele descreveu não está confinada a aparelhos ou teorias. Ela está em você. Na respiração, no olhar, nas mãos que criam, nas emoções que sente. Reich foi silenciado, mas sua verdade permaneceu. Ele tentou nos lembrar de algo essencial. Viver é sentir. O corpo é o canal da alma, e o prazer é a sua linguagem mais pura. Então, se esse vídeo te fez pensar, respira fundo. Sente a energia da vida dentro de você. E se quiser continuar nessa jornada de autoconhecimento e cura, se inscreve no canal Divandamente, compartilha esse vídeo e ajuda a espalhar essa consciência. Porque o despertar começa quando você se permite sentir. E isso é a energia da vida em ação.